Então, o que a gente tem que começar a entender, né? Então, a disciplina Fisiologia Humana e do Exercício, ela vai trazer duas situações para a gente, né? Como o corpo funciona em repouso e como o corpo funciona em exercício, né? Então, eu vou ficar sempre alternando essas colocações para vocês. Então, hora eu vou estar falando do repouso e hora eu vou estar falando do exercício. Então, a princípio, nós vamos começar com a fisiologia humana em repouso, e depois da fisiologia humana em exercício. Então, vou fazendo a transição à medida que as aulas forem acontecendo. Mas, a princípio, nós precisamos entender como ela funciona em repouso. E para entender como ela funciona em repouso, você tem que entender, então, que ela pode ser estudada do ponto de vista físico, elétrico ou químico, em todos os aspectos. Então, fisiologia, né? O que é fisiologia? É o estudo do comportamento do nosso corpo, né? É o estudo do funcionamento do nosso corpo, funcionamento natural do nosso organismo. Physis significa funcionamento. E logia vem de logos, que significa estudo. Então, fisiologia é o estudo do funcionamento ou da natureza do organismo. Tá? E isso pode ser vegetal ou animal, ou mineral. Então, você tem a fisiologia vegetal. Né? Então, tem pessoas que estudam a parte de fisiologia das plantas, dos vegetais, né? Tanto no aspecto químico, físico e elétrico. Nós vamos estudar a fisiologia humana, dos animais, mas é humana, porque ainda tem a fisiologia dos animais, que difere da humana. Né? Por exemplo, nós temos um estômago. Né? O bovino, ele tem 4 câmaras no estômago, vamos falar assim. É o rumen, pança, omaso e abomaso. Então, a digestão do bovino, que é um ruminante, difere completamente da nossa. Né? Apesar de ser fisiologia animal, ela é diferente. O endócrino do animal é diferente, o nervoso do animal tem algumas diferenças, né? Os hormônios dos animais são diferentes dos nossos. Então, a fisiologia animal ela ainda é dividida em humana, bovino, equino, e aí vai. Tá? Então, nós vamos estudar a fisiologia humana. E aí eu tenho aspectos físicos, químicos e elétricos que interferem no funcionamento do nosso organismo. Né? Em todos os aspectos. Eu vou te dar um exemplo clássico que você vai perceber isso. Né? Se eu tiver uma parada cardíaca agora, meu coração parou. A primeira pessoa que chegar aqui, né, eu vou morrer provavelmente, porque está meu filho aqui só mesmo. A hora que o médico chegar aqui ou chegar alguém, o que ele vai fazer? Massagem cardíaca. Físico. Então eu vou tentar funcionar o corpo do Borginho de novo, o coração dele de novo, com impulsos físicos, com estímulos físicos. Então o cara vem aqui fazer a massagem cardíaca. Não resolveu. Aí ele tem uma segunda opção. Já chegou o SAMU. Já chegou o SAMU. Aí o cara do SAMU, o atendente do SAMU, pega uma seringona desse tamanho assim. Não, antes da seringa. Ele vai pegar um desfibrilador, dá um choque. Ou seja, ele vai me dar um estímulo elétrico. Pega lá e elétrico de novo. Aumenta lá 300 joules. Meu corpo pula, porque o estímulo elétrico é tão forte que os meus músculos contraem. Contrai os meus músculos. E meu corpo sobe por ação muscular. Mas meu coração não voltou a funcionar pelo estímulo elétrico. Não adianta mais o estímulo elétrico. Ele tem uma última opção. Raros os casos, mas ele tem uma última opção. Ele pega uma seringona com agulha desse tamanho assim, e nessa agulha, nessa seringa tem adrenalina. Ele pega, calcula os espaços intercostais aqui, joga a seringa lá dentro, joga a agulhona lá dentro, joga a adrenalina no meu coração. Talvez a adrenalina consiga fazer meu coração voltar a funcionar. Né? Então, dentro da fisiologia, nós temos esses aspectos, tá, pessoal? Aspectos físicos, que promovem o funcionamento, aspectos elétricos e aspectos químicos. Então, ora eu vou estar falando no nosso corpo, ora eu vou estar te explicando a fisiologia e vou estar te falando de um estímulo físico. Né?
Ah, porque lá na musculação, quando você pega o peso, é um estímulo físico. Quando você inclina uma esteira com 20%, é um estímulo físico. Tá? E pode ter algum funcionamento elétrico. Oh, sabe aquela academia ali, academia Eletrogym? A academia Eletrogym, você veste um macacão e aquele macacão te dá estímulos elétricos e o seu músculo fica contraindo. Né? Sabe aquele aparelho AB Shaper? Você compra, coloca no seu abdômen, fica assistindo Netflix e sai de lá com o abdômen trincado. Aquilo é um estímulo elétrico. Né? Fisioterapia usa muito estímulo elétrico, né? Ultrassom, ondas curtas, micro-ondas, TENS, são todos estímulos elétricos ali no tendão, no ligamento, no músculo. Né? E ainda tem os estímulos químicos. Em um determinado momento eu vou falar para você, olha, aqui eu vou ter liberação de insulina, aqui eu tenho liberação de um hormônio chamado testosterona, aqui a insulina vai agir de tal forma, ou seja, uma tá? Eu costumo brincar assim, ficou mudo? O meu tá ligado aqui. Voltou? Beleza. Mas deu para entender a explicação, Thiago? Ou eu preciso fazer ela de novo? Thiago, tudo bem aí? Será que ele saiu da sala e eu não percebi? Bom, pessoal, se alguém não estiver me escutando aí, me avisa, tá? Para ver se eu saio e volto novamente aqui, não sei. Professor, explica de novo, por favor. Tá. Quem falou aí? O João Donato. Certo. Tá aí, Thiago? Beleza. Tá, então vamos lá, Matheus. Então a fisiologia, pessoal, que é o estudo do funcionamento do corpo, né, ele pode ser feito de duas formas. Eu posso estudar o corpo em repouso, né, ou em exercício, tá certo? Independente da situação, se eu estiver em repouso ou em exercício, existem três aspectos que promovem o funcionamento do meu organismo. Tá? Eu tenho aspectos que são físicos, eu tenho aspectos que são elétricos e eu tenho aspectos que são químicos. Então, meu corpo funciona com essas três variantes, em repouso ou em exercício. Né? Físico, quando eu aplico alguma questão de natureza física. Né? Então, por exemplo, vou dando outros exemplos aqui na outra explicação, tá? Vou tentar mudar o exemplo na explicação. Eu estou caminhando no Vaca Brava, no parque aqui de Goiânia, Vaca Brava. Estou caminhando no Vaca Brava. Aí tem uma descidona lá no Vaca Brava, passo na frente do Goiânia Shopping. A hora que eu entro ali na ruazinha do Cabanas, daquele bar Cabanas, que eu nem sei se existe ainda, a hora que eu vou na ruazinha do Cabanas é uma subida. Aquela subida é um estímulo físico que eu estou aplicando ao corpo do meu aluno, que vai subir agora uma rampa que ele vai ter que subir. Né? Então, se eu estou numa bicicleta, na sala de spinning de uma academia, e eu aumento a carga, aumento a fricção na roda da bicicleta, ela fica mais pesada, eu estou aplicando um estímulo físico. Só que ali está durante o exercício. Né? Tá? Ali está durante o exercício. Mas eu estou aplicando um estímulo físico ao corpo dessa pessoa. Tá? Ou ao meu corpo. Né? Eu tenho algumas situações que eu consigo aplicar um estímulo elétrico, tanto em repouso como em exercício. Em repouso, a fisioterapia usa bastante, que eu estava falando anteriormente. Né? Alguns equipamentos da fisioterapia são TENS, micro-ondas, ondas curtas, estimulação russa.
alguns equipamentos que o pessoal da fisioterapia usa, né, que são estímulos elétricos. Na educação física a gente vê aqueles aparelhos que vendem no Polishop da vida, né, que são aqueles aparelhos que você coloca no abdômen, eles belt, AB shaper, não sei o que você coloca, liga o aparelho, regula uma voltagem, o aparelho fica dando choquinhos, o seu músculo fica contraindo. São estímulos elétricos. Funciona, Borginho? Funciona. Né? Então eu tô desde o início da quarentena sem treinar. Meu abdômen tá parecendo uma pança de bebedor de cachaça. Então, se eu pegar aquele cinto, colocar aqui no meu abdômen e ligar numa voltagem qualquer lá, numa carga qualquer, meu abdômen vai começar a contrair. Coisa que ele não está fazendo desde o início da quarentena. Então, vai passar um tempo, o meu abdômen vai sentir aquilo e vai ficar mais rígido. A musculatura vai ficar mais tonificada, mais forte. Né? Vai chegar um momento que eu vou pôr no último grau da carga do cinto e meu abdômen não vai sentir mais nada. Aí eu preciso aumentar a carga. Só que o nosso corpo só pode suportar uma voltagem elétrica definida. Aqueles aparelhos não podem ser muito forte. Né? Aí eu preciso aplicar uma carga física, pegar um peso, colocar uma carga, entrar no aparelho de musculação, fazer uma aula de ABS, fazer uma aula de treinamento funcional, de core, uma aula de kettlebell swing, uma aula de kettlebell qualquer. Aí eu estou aplicando uma outra carga física. Já deixei a elétrica, porque aquela elétrica que eu posso aplicar pelo aparelhinho é muito pequena. Para sedentário funciona, para uma pessoa ativa não. Aí tem um macacão, algumas academias aí pelo Brasil, aqui em Goiânia acho que tem uma unidade de uma academia que você vai lá, não lembro o nome, tá pessoal, sério mesmo. Aí você coloca o macacão, ele é ligado a uma carga elétrica, o cara vai lá no aparelho, regula, e o macacão fica soltando cargas elétricas no corpo do aluno enquanto ele fica fazendo um... Aí faz 20 minutos de exercício, 1 hora de exercício. Porque o seu corpo inteiro recebeu uma descarga elétrica o tempo inteiro para ficar contraindo. Funciona, Borginho? Funciona até certo tempo, depois não vai funcionar mais. Eu preciso aplicar uma outra carga. E a física é a que eu consigo aplicar cargas ilimitadas. Até matar o cara, eu consigo matar aplicando uma carga física. Né? Mas elétrica, esses aparelhos não podem me oferecer uma carga muito alta, porque senão eu mato de verdade. Mas eu também posso aplicar uma carga química. Né? Então, a carga química vem muito com a nutrição e a endocrinologia. Né? Então, o nutricionista vai passar para mim, vai passar assim, ó, Borginho, você vai tomar vou zoar aqui, tá? Você vai tomar um café com canela e óleo de coco antes do treino, para aumentar o seu metabolismo. O que ela está querendo fazer? Né? Café, cafeína, óleo de coco, gordura neutra, né? Gordura neutra. E o que eu falei? Canela, né? Também estimulante. Então, cafeína, canela estimulante, o óleo de coco, gordura neutra, que é ativador metabólico. Então, a teoria, né, de muito tempo atrás, é que se eu juntasse os três e tomasse antes do treino, até pimenta caindo, tem gente falando para botar. Bota pimenta no café também. Pimenta, a capsaicina, ela também é estimulante. Né? E aí você vai aumentar seu metabolismo, vai queimar muita gordura. Na verdade, ele aumenta a minha temperatura corporal, não significa que eu vou queimar mais gordura. A cafeína, sim, é estimulante do sistema nervoso central. A canela, sim, é estimulante do sistema nervoso central, mas a quantidade de um café e de uma canelinha num café é muito pequena, é insuficiente para isso acontecer no organismo. Mas essa é a ideia. Quimicamente, eu vou mudar o funcionamento do corpo do aluno. Né? Então, eu posso fazer isso. Você vai tomar você vai tomar um ômega 3, você vai tomar um carboidrato, uma maltodextrina antes do treino, durante o treino, depois do treino. Então, aquela substância química vai promover uma mudança fisiológica. Então, essas são as formas que a gente tem de mudar, tanto em repouso quanto em exercício. Ficou melhor agora, pessoal? Beleza? Se alguém tiver problema ainda, vai falando aí, tá? Mas eu costumo brincar assim, né? Que repouso e exercício. O médico pega o paciente, está lá na UTI,
ligado o aparelhinho no dedo, pressão arterial, VO2 do cara, tudo monitorado. Trabalhar assim é tranquilo, né? Eu quero ver esse cara trabalhar durante o exercício, né? Pressão arterial, frequência cardíaca, volume de oxigênio, funcionamento químico e elétrico do corpo do cara pedalando, nadando, correndo, fazendo uma aula de crossfit, né? É bem mais difícil. Né? Você controlar o corpo do seu aluno, controlar a fisiologia dele durante o exercício, do que controlar em repouso. Então, a gente tem que estudar bastante. Tá? Tem que estudar muito mesmo, porque não é simples controlar o corpo da pessoa em movimento. Então, a gente precisa estudar bastante, bastante mesmo. Isso que eu estou passando para vocês aqui, eu vou colocar assim, sendo bem otimista, é 30% do que a gente precisa estar estudando de verdade de fisiologia. Tá? Então, quem passar na disciplina aqui, não tem a ideia de que entendeu a fisiologia do exercício. Tá? Vai precisar estudar muito. Esses livrinhos aqui, ó, eu abro eles toda semana. Toda semana eu abro esses livrinhos aqui, ó, para estudar alguma coisa. Tá? Então, e já tem 20 anos que eu sou formado, né? Com mestrado, com especialização em docência universitária e tudo mais. Então, tem que estudar. Né? Fisiologia não é simples, não. Durante o exercício, então, é bem complexo. A gente precisa estar sempre atualizando. Bom, a preocupação da fisiologia humana, então, né, é com as características, aí o conceito disso tudo que eu te falei. Tá? Então, a preocupação da fisiologia humana é com as características do nosso organismo, os mecanismos específicos, né, do organismo que caracterizam a gente, né, como seres vivos. Né? Então, essa é a ideia da fisiologia, tá? É tentar explicar esses fatores físicos, químicos, elétricos, né, responsáveis pela origem do nosso organismo, né? Como que um espermatozoide acha o óvulo dentro do organismo da mulher, né? Então você tem uma questão química que vai fazendo ele bater o flagelo e vai lá no óvulo, né? Alguns se perdem. Por que eles se perdem no caminho? Por que eles não acham a química do óvulo? Como que fertiliza? Como que uma célula divide? Como que, né? Aí vem a embriologia, que é uma parte da biologia fisiológica, do desenvolvimento do organismo, né? Nasceu, cresceu, nasceu. Como que a gente desenvolve? Por que os meus ossos crescem? Como que o meu músculo cresce? Como que eu aumento de tamanho? E assim vai. E a progressão nossa, né? Como que eu me torno adulto? Como que eu emagreço? Como que eu aumento massa muscular? Como que eu aumento massa óssea? Por que eu estou perdendo massa óssea? Por que eu tenho osteoporose? Por que eu não consigo recuperar? E aí vai. A progressão da vida. Como que eu envelheço? Como que eu posso cortar ou retardar o processo de envelhecimento? Né? Porque a gente não corta o processo de envelhecimento, a gente retarda ele. Né? E a medicina atual, ela vem nessa vertente. Né? Ela vem nesse processo, né, de buscar retardar ao máximo o processo de envelhecimento. A estética busca isso, a educação física busca isso, a medicina busca isso. Então, medicina, educação física, estética, nutrição, cara, as profissões do futuro. Quando tudo estiver associado, você vai ver o cara ganhar dinheiro. Entendeu? Saúde. A medicina hoje, os trabalhos hoje fora chama anti-aging, que é o anti-envelhecimento. Né? E tudo, eu tenho um livrinho aqui que depois vocês têm que ler quando vocês tiverem tempo vago. Tá? Não sei onde eu coloquei. Acho que eu guardei ele ali em cima em algum lugar. Bom, depois eu acho, ele mostra para vocês, mas o nome chama... É uma sequência de livros, na verdade, do Yuval Harari. O primeiro livro que ele escreveu chama Sapiens, Uma História da Humanidade. O segundo livro chama Homo Deus. Neste Homo Deus ele fala muito claramente, ou seja, qual vai ser a próxima espécie. Né? Nós vamos nos transformar em quê? Nós somos Homo Sapiens. E ele chamou a nova espécie de Homo Deus. Então, no processo evolutivo de daqui a uns 2.000 anos, nós seremos... Qual é a nossa espécie? Né? O Deus, né? O Homo Deus. Ou seja, nós buscamos a amortalidade. Né? Imortal são os deuses. Tá? Zeus, Poseidon, da mitologia.
tá bom? Eles são imortais. Nós não conseguimos atingir a imortalidade, a não ser que nós façamos algum pacto com um Deus, né? Dentro da mitologia, tá bom? Dentro de todos esses aspectos históricos mitológicos. Mas nós conseguimos atingir a amortalidade. A busca da medicina é essa. Tentar pegar a fisiologia e, na progressão da vida, interromper ou retardar ao máximo o processo de envelhecimento. Né? E a mortalidade é assim, o Borginho não vai morrer de Covid, Borginho não vai morrer com AIDS, Borginho não vai morrer com câncer, Borginho não vai morrer de parada cardíaca, nem de respiratória, mas o Borginho pode morrer afogado, atropelado por uma carreta, com um tiro no meio da testa. Então eu vou ser amortal. Dengue não vai me matar, doença nenhuma vai me matar, eu não vou envelhecer rapidamente, não vou morrer de velhice, de outro problema qualquer. Então eu vou ser amortal. Mas se alguém me der um tiro na testa, eu vou morrer. Né? É bacana esse processo, né? É como se a gente controlasse o tempo, né? Como se a gente controlasse o tempo nesse aspecto. Então a gente vai viver lentamente enquanto o tempo passa naturalmente. Né? Então nossa fisiologia ela vai trabalhar ali num processo bem cuidadoso, né? E o tempo está passando. E a nossa fisiologia vai ali gradativamente funcionando o mínimo necessário para manter o nosso corpo vivo e envelhecer o mínimo possível. Entendeu? A visão da medicina é nesse aspecto, tá? Professor, pode fazer uma pergunta? E nós, como profissionais da área da saúde, também. Claro, Lucas, sempre que tiver pergunta aí, abre o microfone e chama aí, professor, quer falar? Vai lá. A respeito do que você falou e querendo saber sua opinião, você acha que vai ser, assim, essa mortalidade vai ser conquistada também por meios de nanotecnologia, robótica, ou você acha que vai ser meio mais químico mesmo nessa questão do corpo? Não, com certeza. A nanotecnologia ela já está presente dentro da medicina. Então, isso é uma questão presente. Né? Hoje você tem isso muito evidente dentro das pesquisas. Agora, se ela vai ser predominante ou se vai surgir alguma outra questão, alguma outra tecnologia superior a ela, não sei. Né? Existem muitas coisas sendo estudadas aí, muita coisa que ainda não foi descoberta nesse planeta, muita coisa que ainda há por vir ainda. Né? E a gente tem que tentar viver nesse aspecto, né? Nesse processo. Ou você vai lá estudar aqui, ver se você acha alguma coisa nova, ver se você faz parte desse processo, ou você pega o que existe, o que é prova e vai trabalhar. Né? Então, é nesse sentido. Por exemplo, eu, como preparador físico, eu pego o que existe na ciência e aplico nos meus alunos. Então, como que eu melhoro a qualidade de vida dos meus alunos? Pegando o que há de novo dentro do treinamento, dentro da ação, dentro do mental, de coaching, dessa parte toda que precisa de tratamento pessoal, vou lá e aplico com o meu aluno. Meu aluno está meio depressivo e tal, eu vou lá e trabalho, coaching. Lógico, não é só eu, né? Precisa de um tratamento médico. Mas durante o dia, durante a semana, eu estou ali, ó, bombardeando mentalmente ele com questões positivas para ele sair da depressão. Converso com o médico dele. Então, eu tenho um aluno que ele tem 127 quilos. Obeso, mórbido, depressivo. Com a Covid, ele não sai de dentro de casa. Não sai. Eu treinava com ele na casa dele. Ele não me deixa chegar lá. Agora eu faço atendimento para ele remoto. Eu passo o treino para ele. Ele comprou uma bicicleta. O cara chegou para... Ele mora num condomínio fechado. Esse condomínio caríssimo aí de Goiânia. A casa dele é de 4 milhões de reais. O cara chegou para entregar a bicicleta lá. Bicicleta estupenda. Dá para ele pagar a academia por 10 anos. Com o personal. Bicicleta, assim, que tem tudo que você pensar. Bicicleta conecta a internet, pra você ter noção. Aí, ele pegou e comprou, o cara foi entregar, ele falou pro cara assim, monta ela aí no asfalto, você não entra aqui em casa, não. O cara teve que montar a bicicleta lá no asfalto da casa dele. O cara tem 65 anos. Tava morrendo de medo. Obeso, cardiopata, diabético. Morrendo de medo do Covid. Ele não sai de casa. O cara montou a bicicleta, ele pegou, pôs máscara, pôs não sei o que, pôs roupa, não sei as quantas, pegou o álcool, foi lá e limpou a bicicleta inteira antes de jogar a bicicleta para dentro da casa dele.
Olha só o que o cara fez, bicho. Entendeu? Então, o que eu tenho que trabalhar com esse cara? A mente dele. Eu acordo, vou lá e monto. Eu tenho algumas postagens que eu faço, de coaching que eu faço, e mando para os meus alunos, sabe? Com frases, com vídeos, eu mesmo falando, alguma coisa assim. Mãe, Porque... posso assistir iPad lá na vovó Tereza e o Arthur assistir lá na televisão? O Arthur assiste na televisão e eu posso assistir. Tá bom, filho. Papai tá trabalhando, tá? Quem que tá com você? A gente vai descer, tá? Tudo bem. Então tá, A tchau. vovó vem te buscar, tá, filho? Depois o papai vai com você. Tchau. Obrigado. Pessoal, desculpa mais uma vez, mas até adequar esse início aqui, tá? O Arthur Filho, pode ir lá na vovó Tereza? a vovó vai ver com ele. Você tem que ver com a mamãe dele, tá? Sabia que eu vi na internet minha do meu iPad que eu encontrei todos os lagos lá na internet. Aí depois eu falei pra você. Só que eu encontrei na internet. Tá bom, agora deixa o papai trabalhar, tá bom? Depois o papai brinca com você. Só que eu vi na internet. Você viu na internet? Se lembra, tá? Tá bom, vou me lembrar. Ai, cara. Tem coisa melhor na vida, tá? Mas tá atrapalhando a gente, desculpa. Perdi o que eu tava falando. Ah, do meu aluno. Então, cara, eu preciso trabalhar a mente desse cara, entendeu? Que tá ali sofrendo. Ele tá sofrendo, cara, que você não tem noção. Valeu, obrigado, Rafael. Valeu. Ele está sofrendo absurdamente com a questão do Covid. Entendeu? O cara está doente. Ele está doente. Então ele tem ali um psicólogo atendendo ele remotamente e eu montando os treinos, mudando o treino dele semanalmente e passando treino e mandando mensagem positiva, disso e daquilo. Eu exijo foto do treino, eu exijo foto do reloginho dele mostrando frequência cardíaca, tempo de treino, entendeu? Porque senão esse cara vai morrer. Ele vai morrer. Cardiopata, diabético, obeso, 127 quilos. Então, ele começou com 127 e já perdeu 14 quilos treinando sozinho em casa. Né? E eu passo o treino para ele. Não me aceita lá. Não aceita ninguém lá. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. E é o que eu tenho para hoje. Você está entendendo? Então, o que eu posso fazer nesse sentido, né? Lucas, né, que perguntou sobre a robótica, né, a nanotecnologia. Cara, isso cada vez mais presente na nossa vida, né? E eu acho que é um caminho sem volta, entendeu? Essa evolução aí é um caminho sem volta, né? Agora, se for entrar em aspecto religioso, eu nem vou discutir sobre chip na pele, chip na testa, chip na mão. Eu acho que é uma vertente, tá? Eu acho que isso vai acontecer em breve. Você vai ter um chip conectado em você que vai passar todas as informações do seu corpo para um relógio, smartwatch, um celular, entendeu? Hoje você já tem relógios salvando a vida das pessoas só de estar aqueles Apple Watch, né? Conectado assim, o relógio fala assim, você está com isso, sua pressão tal, você está sofrendo tal, procure um médico imediatamente. O cara foi salvo por conta disso. Por mínimos problemas que acontecem no nosso corpo, eletricamente captado pelo relógio, quimicamente modificado e tal, né? É isso aí, Daniel. Você falou um negócio que... isso aí Elon Musk está à frente, o cara da Virgin também está à frente, 1000 anos à frente da gente, entendeu? Nesse aspecto. Esses caras vão dominar o planeta, entendeu? Para mim, essa questão aí, vem a questão de busca de conspiração e tudo, né? Mas para mim, esse vírus da China aí foi feito, entendeu? Para afetar a economia global e alguns países terem chance de crescimento aí. A China é uma potência, gente. Eles só não dominaram o mundo ainda porque eles não querem. A hora que eles quiserem, eles dominam o mundo, entendeu? O Brasil também, cara. O Brasil, com todos os seus recursos naturais, entendeu? Dominaria o mundo com relação à natureza.
mas né, com aspecto econômico, mas infelizmente a nossa política ela é corrompida, né? E corrompe quem entra, né? Então, eu acho que isso atrapalha bastante o desenvolvimento do local, da região, das pessoas, né? Ah, tem que fazer um lockdown no Brasil. O Brasil não tem condição de fazer um lockdown, como fez na Europa, na Itália, na Espanha, porque os caras não têm dinheiro, a população não tem dinheiro, e o governo não paga. Até hoje tem gente que não recebeu R$ 600, entendeu? Já tem quanto tempo? 4 meses. E lá na Europa não, os caras saem, o governo tá aqui o dinheiro, pá, 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 fica em casa. Todo mundo em casa. É complicado, né? Todo mundo assim, né? A maioria da população. É complicado entre aspecto social, entre aspecto político, que a discussão ela é enorme, né? Mas pensando na fisiologia, sim, Lucas, eu acredito. Acredito que isso aí é presente já, a nanotecnologia está aí para isso e não vai demorar, né? Posso viajar um pouquinho aqui? Posso, né? Só mais um minutinho aqui de viagem. É, algumas coisas que são extremamente possíveis. A armadura do Homem de Ferro, do Tony Stark, dos Avengers, a última armadura dele era de nanorobôs. É nanotecnologia. Então o cara tomou um tiro, explodiu o trem e construiu de novo. Aquilo ali é uma ficção científica colocado na ficção, a teoria colocada na ficção. Para aquilo ali se tornar realidade, falta pouco, né? Falta pouco. Eu já falei isso há algum tempo, viu, Lucas, para alguns amigos. Falei, cara, o Elon Musk é o Tony Stark da vida real. Entendeu? É o cara que tem dinheiro e busca tecnologia para os negócios. Entendeu? Isso aí é. Mas viajamos, né? Isso aí é uma questão possível de acontecer, mas ainda vai demorar aí, eu acredito, pelo menos uns 100 anos para chegar nesse patamar aí de ter um homem de ferro, né? Ou um cara que tem toda essa tecnologia, ou um terno simples, que você olha, a medida dele é simples, mas ele é formado de nanorobôs que interrompem um projétil, uma bala de acertar o indivíduo. É feito de um material leve como Kevlar, resistente como Kevlar, mas com uma aparência de uma seda, de um sei lá o que, de um terno desses de Gucci, sei lá das quantas aí, não sei nem qual é o terno mais caro que existe. Mas nesse sentido, né? São questões que estão na nossa vida, né? Mas o que a gente pode fazer hoje é pegar o que tem de pesquisa e aplicar, né? É o que tem de pesquisa e aplicar. A gente só vai fazer isso estudando, 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 estudando. Pode pesquisar, pode ir lá no meu Instagram agora, se você quiser, que você vai ver que à noite ele vai sumir, tá lá 24 horas só, né? Um stories meu, ontem à noite, 9 horas da noite, até as 10, até as 11 horas da noite eu estava estudando, assistindo um curso gratuito sobre periodização de treinamento. Mandei para alguns alunos que eu tenho contato no Instagram, que conversam comigo sempre, que estão ali nas minhas fotos sempre fazendo comentário e curtindo, que aí aparece muito para mim, né? Quando a pessoa interage, aparece o tempo todo para mim. Aí o curso apareceu, eu fui lá e marquei as pessoas. Curso gratuito, de graça, 2 horas assistindo um professor excelente, que é o professor Polito, domingo, 9 horas da noite. E eu estava lá assistindo. Minha esposa, muito companheira, ficou com os meninos, né? Então eu dei janta para minha pequena, eu que faço a comida dela, eu dei a janta para ela, ela ficou com meu filho, ela deu janta para o meu filho, e eu, 9 horas da noite, conectei. Falei para ela, eu vou assistir um curso de periodização ali que eu estou querendo assistir, e é de graça. 2 horas, assim, das 2 horas, 30 minutos que o cara falou lá, eu não sabia, já peguei, anotei tudo para eu estudar, entendeu? Porque tem coisas novas o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro tem coisas novas para a gente aplicar. Então, se eu pegar meu diplominha de educação física, tacar debaixo do braço desde 2000 e não fizer mais um curso na vida, não ler mais nenhum livro na vida, eu tô ferrado, entendeu? Vou ficar para trás. E aí vem Elon Musk, o diabo 4, passando em cima, assim, com carreta, dando ré em cima da sua cabeça de novo. Então tem gente dentro da educação física aí que está avançado, entendeu? Está avançadíssimo em treinamento, em periodização, consultoria online e tudo mais. Então a gente não pode parar, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro, estudando, né? Isso é uma verdade. E é para isso, né? Porque eu tenho que entender como que o meu corpo funciona.
né? Então a fisiologia ela vem para isso. Eu deixei um esqueminha aí, daqui a, como tem imagem, pode demorar para aparecer para você, tá? Então deixei um esqueminha aí de como é a organização do funcionamento do nosso corpo. O que eu tenho que entender? Célula. Se eu não entender célula, esquece o funcionamento do corpo. Você vai decorar. Decorar qualquer picolezeiro faz. Tá? Sem denegrir a imagem do picolezeiro. Carinha que empurra o picolé, o carrinho de picolé debaixo do sol e chuva aí para vender picolé na rua. Tá? Decorar até ele dá conta. Minha mãe decora receita de bolo. Minha mãe ela não estudou, não fez faculdade, não fez nada. Minha mãe é dona de casa. Minha mãe decora receita de bolo. Isso aí minha mãe faz. Agora, saber o fermento de colocar, saber o tanto de farinha, que tipo de farinha, qual que é a melhor, integral ou não, é outro aspecto. Que horas colocar? O negócio não é assim, não. Existe uma ciência na cozinha. Não é só seguir a receita, seu bolo não vai prestar. Tem que saber fazer. A prática determina isso. E para o meu corpo eu preciso saber do funcionamento da célula. Então a célula junta com outra célula, junta com outra célula, junta com outra célula e forma um tecido. Por exemplo, um osteócito, um osteoblasto, um osteoclasto, que são células de tecido ósseo. Elas se juntam, osteócito contra osteócito, 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 e forma o tecido ósseo. Esse tecido ósseo, ele recebe estímulos químicos e elétricos no meu corpo e adquire um formato e forma um órgão. Fêmur, patela, húmero, rádio, ulna, escápula, frontal, mandíbula, maxila. Cada osso do meu corpo é um órgão formado por tecido ósseo que se junta com outro órgão. Fêmur junta com a patela, com a tíbia, com a fíbula, quadril, e forma o meu sistema esquelético. Aí o sistema esquelético junta com o sistema articular, que junta com o sistema muscular, que forma o aparelho locomotor, que junta com o aparelho cardiorrespiratório, com o aparelho neuroendócrino, com o aparelho... E aí forma o organismo do indivíduo. Então, quer entender o organismo, você tem que entender a célula. Quer entender a célula, você tem que entender o DNA. Quer entender o DNA, você tem que entender os genes, você tem que entender os átomos. Então, quanto mais especializado e minucioso você for no seu estudo, mais você entende o funcionamento do corpo. Né? Eu tenho uma amiga, eu estava até e um amigo, eles são casais de geneticistas aqui em Goiânia, tops de linha. Eu até estava na tabacaria com ele essa semana, sábado. A gente estava lá comemorando a pós-pandemia, bem distante, 1 metro, 2 metros de distância um do outro, fumando um charutinho lá e conversando. E a gente conversou em um determinado momento lá sobre epigenética. Né? Quais são as características que eu estou passando para o meu filho e que vai passar para o meu neto e que vai passar para o meu bisneto, sem ser a genética, mas a epigenética, que são as características fenotípicas minhas que estão passando para o meu filho. Que eu falei para ele, cara, meu filho não quer, tá? Meu filho ele sobe aqui, sobe ali para pegar minha caveirinha. Meu negócio de caveira que tem ali em cima do armário, porque eu sou fã de caveira. Né? Ele sobe ali para pegar meu negócio de caveira. Entendeu? Ele subiu ali para pegar um negócio no berço, para pegar um carrosselzinho de bolinha lá, para tocar para a irmãzinha dele, cara, deixou cair no chão, quebrou o negócio de vidro, tudo espatifou. É o Croix. Aí ele falou, Borginho, você desde criança faz isso. Sua esposa desde criança faz isso. Isso é a epigenética de vocês que passou para ele. Se ele não for estimulado a isso, se você entregar um tablet para ele, e ele souber ligar esse tablet, televisão, e ele ficar nesse tempo, você dá videogame para ele e não estimular a brincadeira, isso vai desaparecer. Mas essa epigenética, o seu treinamento, o seu metabolismo e o da Érica juntos, associados, passou para ele. O cara me deu uma aula de epigenética e a gente fumando charuto. 2 horas passou rápido. E eu ainda tinha pergunta para você para ele. Aí eu marquei sábado que vem de novo. Quem sabe ele vai.
Então tem muita coisa para a gente estudar, cara, e tudo está relacionado aos nossos genes. Então, como a genética é muito complicada e eu não quero estudar genética, né, eu tenho até um projeto do doutorado para fazer com a esposa dele, mas eu ainda não ativei o piloto. Eu tenho que entender a célula, cara. Entendeu? Por isso você tem aula de bases biológicas primeiro lá, né? Bioquímica do movimento, sua aula vem primeiro do que essa daqui. Como é que eu vou entender o sistema se eu não entendo a célula, né? O que é que tem dentro dessa célula? Quais são as organelas e tudo mais, né? Então a célula forma um órgão, forma um meio, formar um organismo aos aparelhos. Então, tudo que eu falar para você aqui em fisiologia, eu vou lá dentro da célula. Aqui dentro da célula, o citoplasma. No citoplasma tem o retículo sarcoplasmático, endoplasmático. Nesse retículo tem isso, isso. Lá, dentro da célula, que acontece a mágica da fisiologia. Então, talvez seja necessário aí você revisar célula, né? Célula humana, né? E aí cada uma tem uma característica diferente e tudo mais, tá? Células são unidades vivas do nosso corpo, tá certo? Elas foram feitas para isso, para atuar, para efetuar uma função específica, tá? Ou poucas funções. Então, célula é para isso. E cada tipo de célula faz uma coisa. A muscular contrai e realiza um movimento. O neurônio associa informações químicas ou elétricas e te oferece uma resposta. Né? E aí você junta isso tudo e pensa em alguma coisa. Então, nossas células são adaptadas para uma função ou para poucas funções. Né? Por exemplo, eu estou aqui na mão agora, ó, com uma... eu vou te dar estímulos auditivos. Você vai receber esses estímulos auditivos e o seu cérebro vai associar. Eu estou aqui na minha mão agora com uma coisa marrom. Tá? Minha mão é quente, né? Então ela é pastosa. É uma coisa pastosa. Marrom bem escuro, marrom bem escurinho assim. Tá? Quente. E tem um cheiro, ó. Para quem está me vendo, está vendo a minha expressão, está escutando o que eu estou falando, então está tendo estímulo visual e auditivo, e a Rayane falou que é chocolate. Não é não, Rayane, é que eu estava com a minha filha na mão e ela cagou, isso é bosta de neném. Marrom, pastoso, quentinho. Você está entendendo? Eu pensei na bosta da criança, você pensou no chocolate. Se eu tivesse feito assim, ó, aí você não teria falado chocolate. Você teria falado outra coisa. Né? Mas se eu estiver falando assim para você, ó, imagine uma fruta quase com o formato de um coraçãozinho, vermelha, com um cabinho verde, umas folhinhas verdes e cheio de bolinhas pretinhas, manchinhas pretinhas. Morango. Só que se você é uma criança e eu te dou morango e falo para você assim, ó, Rayane, olha aqui, ó, experimenta, chocolate. Seu cérebro pega aquela imagem, na hora que você morder, você... tudo aquilo vai para o seu cérebro. E os seus neurônios fazem assim, ó, frutinha vermelhinha de manchinha pretinha chama chocolate. Aí toda vez que eu te perguntar, o que é isso? Isso é chocolate. Eu te ensinei errado. Seu cérebro aprendeu errado. E os seus neurônios vão ficar trabalhando o tempo inteiro naquilo. Então toda vez que eu te falar de um morango, toda vez que eu te falar de morango, você lembra do gosto, do sabor. Da primeira vez que você teve contato com morango, que na minha, né, meu pai pobre demais, morava na periferia, não tinha nem comida direito em casa, morango para mim era um picolé que eu tomei num fim de semana. Passou o carrinho de picolé, meu pai, tá bom, vai lá, pega um picolé para você.
Aí o cara, tem disso, morango. Morango, eu olhei aquele trem rosa, vermelhado, aquele papel bonito. Eu falei, eu quero um de morango. E chupei um picolé de morango, que não tem nada a ver com morango. Porque o picolé era de péssima qualidade. Feito de suco de qualquer coisa de morango. Sabe, aquele picolé groselhento de morango? Então, o morango que eu tinha percepção, que hoje eu sei o sabor do morango real, eu aprendi, corrigi as minhas informações neuronais, são bem diferentes. Né? Então, as nossas células elas são especificamente adaptadas para realizar uma ou poucas funções. O cérebro, os neurônios associam informações. Né? Nós temos muitos neurônios, né? Bilhões de neurônios. Né? A que a gente mais tem células no corpo são os glóbulos vermelhos, as hemácias, que têm uma função importantíssima, transportar oxigênio para os nossos tecidos. Sem oxigênio, os nossos tecidos não produzem energia. Se não produzem energia, eles morrem. Não tem função existir se não produzir energia. E a hemácia é que é responsável por transportar o oxigênio, pegar o oxigênio no meu pulmão, joga para o sangue, a hemácia pega o oxigênio e vai levar. Inclusive para o meu cérebro. Né, para os meus neurônios. Tá? Então, aí você tem aí 100 trilhões de células. Eu acho que eu deixei esse número aí no slide para você, deixei. Então, você tem no seu corpo aí cerca de 100 trilhões de células que morrem diariamente. O seu corpo vai lá e faz outras células. Né? Então, as células morrem. Diariamente morrem células. Algumas morrem mais rápido, outras demoram um pouco mais a morrer. Uma hemácia tem 3 dias aproximadamente de vida. Alguns autores falam em 3 dias, outros falam em 3 meses. É a célula que morre mais rápido no nosso organismo. Tá? Meus neurônios, hoje, amanhã, fazendo 42 anos de idade, com 40 anos de idade, os meus neurônios hoje, que estão aqui no meu cérebro, nenhum deles presenciou o meu nascimento. Meus neurônios morreram, outros neurônios foram formados e eles estão ali. Então, todos os neurônios que eu tenho aqui, o tecido neuronal, ele tem um tempo de 40 anos, o muscular de 20 anos, o ósseo de 10 anos, e assim vai aproximadamente, tá? Então, por exemplo, se eu fraturar esse braço aqui, forma um calo ósseo nesse osso, e esse calo ósseo pode ficar aqui de 5 a 10 anos. São células novas, até elas morrerem, outras tomarem o lugar, e o meu osso adquirir o formato original de novo, demora 5 a 10 anos para isso acontecer. Né? O osso vai ficar com um formato diferente. Então, assim, cada célulazinha tem um tempo de vida, uma função específica, uma função determinada. A gente vai estudar muito a célula muscular, né, da fisiologia aqui, a célula muscular é importante para a gente, tá? Então você tem aí muita coisa no seu corpo, né, de célula, e essa célula tem um líquido dentro dela, tá? E esse líquido é de extrema importância para a gente, tá bom? Chamado líquido intracelular, o líquido dentro da célula. Né? Aproximadamente 56% do nosso corpo é formado por líquido. Um bebê tem mais. Um bebê que acabou de nascer tem cerca de 70% a 80% de líquido no corpo. Um feto, um embrião, tem até 90% de líquido no corpo. À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo líquidos no corpo. Tá? Um idoso tem cerca de 50% de líquido corporal. Então você vê que a pele vai enrugando. Por quê? Porque está desidratada. Idoso, se você passar a mão assim, ó, é capaz de você rasgar a pele dele, de tão desidratada que ela está. Né? Esse tempo nosso agora, que está seco, se você passar a unha na sua pele, você vai ficar um risco branco. Né? Porque você vê uma camada de células mortas em cima e a de baixo está desidratada. Então a gente tem que hidratar o nosso corpo ao máximo. Né? A água é de fundamental importância para o funcionamento celular. Sem água adequada, não tem resultado celular significativo. Para nada, tá? Você não vai pensar direito, sua cabeça vai doer. Experimenta, encher a cara de cachaça hoje para você ver. Toma uma garrafa de uísque hoje, hein? Tá bom? Aí amanhã de manhã você me fala, o que está acontecendo com seus neurônios? Eles estão pensando? Você olha para o sol, assim, aquela luminosidade bate no seu olho e vai parar lá no seu cérebro.
seu cérebro fala assim, pelo amor de Deus, fecha a cortina que essa luz está enorme. Ah, vamos estudar a aula do Borginho segunda-feira. Pelo amor de Deus, eu vou assistir a aula gravada, porque eu não estou aguentando pensar. Porque seus neurônios estão desidratados. Por que desidrata, Borginho? Porque você bebeu muito álcool. Seu fígado está tão lotado de álcool que precisa de água para diluir esse álcool para o fígado conseguir metabolizar. Então, seu corpo vai tirar água de onde tiver, inclusive do cérebro. Então, desidrata as outras células para hidratar o fígado, para que o fígado consiga, para fluidificar esse álcool, para que o fígado consiga metabolizar e eliminar esse álcool do seu organismo. E que vai demorar umas 12 horas para isso acontecer. Tá? Depende aí do indivíduo e do metabolismo do indivíduo, da idade e tudo mais. Né? Embora grande parte do líquido fique dentro das células, eu tenho líquido fora das células também. Tá? Embora grande parte dos líquidos são o citoplasma, muito líquido também está fora da célula, inclusive no sangue. O plasma é o líquido extracelular. Tem duas coisas de líquido extracelular. Tá? O líquido extracelular é o que transporta os nutrientes de um ponto para a célula e da célula para esse outro ponto. Por exemplo, estou com uma célula aqui e esta célula precisa de oxigênio. O líquido extracelular vai lá no meu pulmão, plasma, está no sangue, vai lá no meu pulmão, pega o oxigênio e vem. E deixa o oxigênio para a célula. E volta, para pegar mais. E volta. E tira da célula também. A célula usou o oxigênio e formou CO2. O sangue vem aqui, pega o CO2 e leva para o pulmão soltar esse CO2 para fora. Bem simples, né? Então o plasma fica transportando nutrientes, coisas importantes para a minha célula e tirando o que não presta da minha célula, o que ela não precisa mais, ou o resto do metabolismo dela, e elimina. Então, o plasma e o líquido extracelular, no total, o líquido intersticial, fica fazendo esse transporte. E o líquido dentro da célula trabalha para a célula. É lá dentro que vai tudo funcionar. Todas as reações químicas, bioquímicas, vão acontecer ali dentro da célula, dentro do citoplasma, do líquido intracelular. Tá bom? Então você tem, eu deixei um esqueminha aí, deve aparecer daqui a pouco, porque é uma imagem, demora um pouquinho mais a carregar, mas você vai ver nesse esqueminha que tem aí um bonequinho colorido aí de rosa, roxo e verde. Né? Então você vai ver que tem um bonequinho. Rosa é o tanto de líquido que você tem no corpo, 62% de líquido intracelular. Né? Eu tenho 56% do meu corpo de líquido. 56% do meu corpo é líquido. Desses 56%, 62% está dentro da célula. Olha o tanto de líquido dentro da célula. Percebeu a importância de você beber água o tempo inteiro? A água que contribui para a formação dos líquidos corporais. Tá? Deixa eu tentar fazer um negocinho aqui para você. Espera aí um pouquinho. Vou tentar colocar um laser aqui, ó, virtual. Não sei se você vai visualizar ele aí. Aqui, ó, onde está o laser, é uma célula. Então, aqui eu tenho uma célula e aqui, ó, eu tenho outra célula. Tudo bem até aí? Entre uma célula e outra, eu tenho um espaço chamado de espaço entre tecidos. Interstício. Tissue, tecido. Intertissue, intersticial, entre tecidos. Que tecidos? Músculo, músculo. Neurônio, neurônio. Osteócito, osteócito. Tecido ósseo, muscular, nervoso, qualquer um. Célula mais célula forma tecido. O tecido adquire um formato
órgão. Entre os tecidos, eu tenho espaço. Esse espaço ele é virtual entre uma célula e outra. É um espaço virtual, é matrix, é uma coisa assim, existe, mas não existe. Você não consegue ver a olho nu. É um espacinho. Tem líquido aqui. Chama líquido intersticial. 30% dos líquidos corporais fica entre os tecidos. E só 8% está aqui dentro do vaso sanguíneo, ó, plasma, formando meu sangue. Só 8% dos líquidos corporais formam plasma. Então o sangue vem aqui, ó, traz o oxigênio. Aí o oxigênio passa para o líquido intersticial. Aí do líquido intersticial o oxigênio passa para o líquido intracelular. Aí a célula produziu o CO2 passa para o... Aí o CO2 passa para o plasma. O sangue se torna venoso e vai embora. Esses são os compartimentos de líquidos que nós temos. Tá? Intracelular, intersticial e o plasma sanguíneo. 3 locais que pode ter. É uma pergunta boa de prova, hein? Pergunta boa de prova. Né? Os 3 compartimentos de líquidos que existem no nosso organismo. Intracelular, intersticial e plasma. 3 compartimentos. 2 deles, intracelular, intersticial e plasma. Intersticial e plasma está dentro ou fora da célula? Intersticial e plasma está fora da célula. Já deu print, né, Rayane? Fora da célula. Então eu tenho líquido intracelular e extracelular. Intracelular e extracelular. O citoplasma é o líquido intracelular. O intersticial e o plasma são líquidos extracelulares. Outra pergunta boa de prova, né? De qualquer forma, verdadeiro ou falso. Os líquidos extracelulares são citoplasma e plasma. Aí o cara, citoplasma e plasma. Plasma, citoplasma, é verdadeiro. Pá, errou. Citoplasma é líquido intracelular. Extracelular, intersticial e plasma. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nesses líquidos aí? Professor, pode falar. Pode falar, a minha internet às vezes corta aí, às vezes eu ouço sua voz um pouco tremida, porque minha internet que está na base do milagre. Você podia repetir de novo? Porque eu estou fazendo umas anotações. Vamos lá, sem problema. Tem 3 locais que existem líquido no nosso organismo. Vou falar até mais devagar um pouquinho, tá? 3 locais de líquido no nosso corpo. Então, o meu corpo inteiro tem 3 compartimentos de líquidos. Um compartimento dentro da célula. Líquido intracelular. Citoplasma. 62% dos nossos líquidos estão dentro da célula. Segundo local em que eu tenho líquido no meu organismo. Entre uma célula e outra. Entre os tecidos. Fora da célula. Fora da célula. Entre uma célula e outra. 30% dos líquidos corporais estão entre as nossas células, não dentro delas. Líquido intersticial. Líquido entre os tecidos. Terceiro local, Rayane. Terceiro local que eu tenho líquido dentro do meu organismo. Plasma. No meu sangue. Meu sangue, ele é líquido.
O plasma é que deixa ele líquido. Se eu tirar o plasma, sobra só hemácias, plaquetas, os elementos figurados. 8% dos líquidos corporais estão dentro do meu sangue, no plasma. Certo? Esses 3 locais dos líquidos corporais. Conseguiu captar? Borgin. Se eu pesasse 100 quilos, 60 quilos seria de água. 56 a 60 quilos. 56% de água corporal. 60 quilos de água. 40% de osso, músculo, pele, tendão, órgãos, tudo mais. 40% aproximadamente. Então, se o Borgin pesa 100 quilos e o Borgin morrer, e você não enterrar o Borgin, se você mumificar o Borgin, daqui 1000 anos, 2000 anos, eu vou estar múmia. Em vez de 100 quilos, eu vou pesar cerca de 40 só. Entendeu? 40%. Borgin passa. Você me coloca estendido no sol lá e me deixa transformar em passa. Borgin passa. Banana passa. Uva passa. Você pega uma uva redondinha, a hora que você transforma ela em uva passa, ela enruga todinha, né? Perde o líquido. Grande parte. Se você transforma o Borgin em passa, também enruga todinho. Então, um feto que tem 90% de líquido corporal, um idoso com 50% de líquido corporal, ao tanto que o processo de envelhecimento desidrata o indivíduo. Né? Então, tem que beber a água constantemente. Ó, esse já é o 2º copão que eu estou tomando da aula de hoje, desde a hora que a gente começou. E antes disso, eu já tinha tomado mais um desse daqui. E a semana que vem minha garganta ainda vai estar doendo, porque eu vou dar aula semana inteira. Na segunda-feira que vem minha garganta vai estar... porque eu estou falando. E ó que eu estou falando baixo, eu estou falando aqui para a tela de um computador. Quando eu estou em sala de aula, nem terminou a semana e a garganta já está estourando. Porque está desidratada, resseca, pregas vocais batem, aquilo inflama. Se você for dar aula de spin, cycling indoor, running, ginástica funcional, crossfit, prepara a sua garganta, tá? Tem que fazer aquecimento vocal, hidratação vocal para melhorar isso aí, tá bom? Percebeu a importância do líquido corporal, né? Rayane, ficou melhor? Deu para pegar ou precisa repetir novamente? Não tem problema se precisar repetir. Não, tá tranquilo. Obrigada, Tá, professor. beleza. Para que esses líquidos corporais? Né? Para que a gente tem esses líquidos corporais? Para que o nosso corpo possa se manter em equilíbrio. É isso que eu falei agora para você. Minha garganta vai doer porque meu corpo vai estar desequilibrado. Então, o meu corpo precisa atingir condições estáveis, constantes. Não pode nem estar muito lá, nem muito aqui. Ele tem que estar equilibrado. Não pode ficar muito aqui em cima, nem muito lá embaixo. Ele tem que estar ali, ó, constante. Não pode nem ter muito oxigênio e nem faltar oxigênio. Não pode ter muita proteína e nem ter pouca proteína. As coisas vão desequilibrando. Por exemplo, eu estou com o pé inchado aqui. Foi aniversário do meu sogro, depois aniversário da minha sogra, depois aniversário de casamento do meu pai, depois aniversário da minha mãe, depois aniversário de casamento. E teve carne, churrasco, carne, cerveja, carne, cerveja. O que acontece com o cara que come carne demais, proteína demais e bebe demais? Gota. E a idade chegou, né? Meu corpo já não está mais acelerado. Está reduzindo, né? Meu pé está inchado. Meu tornozelo. Gota. Por quê? Proteína demais, Borginho.
Para que você comeu tanta proteína? Seu corpo tem que estar equilibrado. Proteína, eu não estou treinando, né? Eu não estou treinando, estou começando agora de novo. Então, proteína demais vai ter alguma consequência. Proteína de menos vai ter uma outra consequência. Meu corpo precisa atingir um equilíbrio. E esse equilíbrio a gente chama de homeostasia. Homeostasia é um termo utilizado para designar quando o nosso corpo atinge, mantém condições estáticas ou constantes do meio interno. Então, quando o meu plasma e o meu líquido extracelular intersticial estiver equilibrado, em equilíbrio, nem tanto X, nem tanto Y, meu corpo atingiu a homeostasia. Todos os nossos órgãos, todos os nossos tecidos, todas as nossas células desempenham funções para que isso aconteça. Para que essas condições possam estar estabilizadas. Se meu corpo aumentou a temperatura, transpira, 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 perdeu calor. Se esfriou, 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 esquenta, 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 para atingir um equilíbrio. Então a temperatura também tem que estar equilibrada. Se eu tiver com 40 graus de temperatura, eu estou bem? Não. Borginho, você está com febre. Meu corpo treme, eu transpiro, eu passo mal, eu fico quieto para que o meu corpo possa o quê? Perder calor, perder calor, perder calor, perder calor e atingir o equilíbrio novamente. Por que eu tive a febre? Não sei. Foi por uma infecção de garganta, então tem que tratar a infecção. O antitérmico é só para eu não ficar tão ruim. Mas só ficar tomando antitérmico não resolve. Eu tenho que tratar onde está levando o processo de aumento de temperatura. Então, eu tenho que buscar sempre o equilíbrio. Então, esse equilíbrio, a manutenção de condições estáticas ou constantes do meu meio interno, que as minhas células vão trabalhar para isso, é chamado de homeostasia. Certo, pessoal? O equilíbrio do meio interno. Quantidade de oxigênio, de CO2, de toxinas, de ácido lático, de glicose, de carboidrato, de proteína, de gordura. Quando essas condições estão estáveis, constantes ou estabilizadas, mesmo que estáticas, meu corpo está em homeostasia. Homeostasia. Outra questão boa de prova, deu print aí? Tudo certo? E esse líquido, então, deixei escrito aí no slide para você, né? Como ele é transportado, né? Então, o sangue passa no sistema circulatório, pega aquilo, leva para lá, busca para cá, joga o que não presta fora, busca o que presta e traz para a célula. Então, o sangue é que faz esse transporte, é o plasma que faz esse transporte pelo meu sangue, né? Para manter essas condições estáticas, tá certo? Então, é para isso que acontece, tá? E onde que eu busco a origem dos nutrientes, né? Sistema respiratório, sistema digestório, sistema musculoesquelético, são os sistemas que vão buscar aí essas questões para a gente, né? O que é importante para o meu corpo. O oxigênio, meu sistema respiratório pega do ar, joga o CO2 fora. O digestório pega carboidrato, proteína, gordura, água, minerais, íons, tudo. O sistema musculoesquelético, porque eu preciso do meu músculo e do meu esqueleto para vir aqui pegar a água, porque a água não vai chegar na minha boca. Aí eu devolvo. Opa, peguei uma maçã. Então, meu sistema musculoesquelético é importante para isso, né? Os nutrientes precisam chegar no meu organismo. Respiratório, digestório e musculoesquelético. Tá bom? E o fígado, rins e tal, vai executando ali, baço, vai executando ali funções primariamente metabólicas, né, para manutenção disso de forma estável, tá bom? Bom, vai dar meio-dia, nosso primeiro encontro. Eu continuo os slides dessa aula na semana que vem. Tá certo, pessoal? Então, e para que isso aconteça, pessoal, eu preciso estimular a minha célula a sair do repouso, né? Então, eu tenho lá 1000 fibras musculares e o Borginho sedentário só usa 300.
Então, eu tenho 1000 fibras no meu bíceps braquial. 1000 fibras musculares no meu bíceps braquial. Só que eu sou sedentário, eu só uso 300. Porque eu só carrego um barril de chope. Só uma sacola de supermercado. Só a sacola da feira. E mesmo assim, para chegar em casa, eu paro 5 vezes para descansar o braço. Aí eu treino de 300 fibras no meu bíceps, eu pego e tiro elas do repouso. Daquelas 1000 fibras, 700 estavam paradas, eu pego mais do que 300, porque eu estou treinando. Então eu tenho que estimular a minha célula. Então a membrana plasmática da minha célula ela vai ser estimulada com uma questão elétrica, uma questão mecânica, uma questão química que a gente falou na aula passada. Mas normalmente em repouso a minha célula está em equilíbrio. Ela está num potencial, ela tem potencial de permanecer em repouso. O que isso significa? Que ela, em repouso, tem cargas elétricas internamente que são negativas e externamente que são positivas. Então, a minha célula está polarizada. Minha célula polarizada, ela tem uma carga elétrica positiva maior do lado de fora e negativa maior do lado de dentro. Como está no esquema que está aparecendo aí para você. Tá? Então, a concentração de íons fora da célula e dentro da célula é diferente. Né? Aí, a minha célula fica em repouso. Ela fica em equilíbrio. Caso contrário, ela entra em ação. Tá? A concentração de potássio no interior da célula é cerca de 30 vezes maior do que fora dela. Né? E aí eu tenho a minha célula em repouso. Aí pensa lá no jogador de tênis que a Rafaela comentou agora há pouco, que está disputando o Australian Open. Desidratando, calor intenso, desidratando e jogando muito. Né? Gastando muita energia. Aí vai acabando o potássio do corpo do cara. Porque o potássio ele é fundamental para manter a minha célula em repouso. Aí quando começa a faltar potássio, a célula dele começa a ficar em ação e não em repouso. Aí quando o jogador começa a correr e a célula não volta para o repouso, ela fica em ação. E uma célula muscular em ação tem função de fazer o quê? Contrair. Aí o cara tá jogando, bota a mão na parte de trás da coxa, no meio da coxa, com cãibra, cai no chão, com cãibra. Por quê? Porque o músculo contraiu, entrou em ação. Mas não tem potássio para ele relaxar e voltar para o repouso. Em repouso, a concentração de potássio, que eu coloquei como K+, que é o íon K+, é o símbolo do potássio lá na tabela periódica. Né? Então, uma vez que o potássio dentro da célula é 30 vezes maior do que fora, se falta potássio para a minha célula, ela não volta para o repouso. Ela fica em ação. Aí o jogador bota a mão lá, aí o jogador de tênis, o Guga fazia isso muito, eu não sei se alguém acompanha o Gustavo Kirch, tem jogador de tênis do Brasil, campeão de Roland Garros, acho que 3 ou 4 vezes, 3 vezes, né? Comia banana, sentava lá, era isotônico, uma bebida que tinha uma alta concentração de íons, para levar o corpo dele à isotonia, isotônico, ou seja, para levar o corpo dele à igualdade de íons do que estava antes da competição, e banana, que é riquíssima em potássio. Por quê? Porque se ele não jogasse potássio para dentro e jogasse por 5 horas, uma partida de Roland Garros pesada, 5 horas de tênis, ele ia ter cãibra o tempo inteiro. Porque com a ausência de potássio, o músculo dele ia ficar o quê? Contraído e não voltaria ao repouso. Então, quando eu estimulo o meu corpo do ponto de vista físico, químico ou elétrico, eu tiro a minha célula deste repouso e eu jogo ela para ação. Aí na ação, olha o que acontece. Internamente eu tenho íons o quê? Positivos. E externamente eu tenho uma concentração maior de íons negativos. Então eu despolarizo a minha célula. Então o potencial de ação, ou seja,
a capacidade da minha célula de entrar em ação, ela é determinada, né? Ela é determinada pela concentração iônica que eu tenho ali. Então eu dou o estímulo e a minha célula despolariza. Então estava negativo dentro, positivo fora. Eu despolarizei a minha célula. Os íons positivos ficaram em maior concentração dentro da célula e os negativos partiram para fora da célula. Então essa onda de negatividade na parte externa da célula que é chamado potencial de ação. Todas as nossas células trabalham assim. Neurônio, músculo, coração, músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso. Seja de forma voluntária ou de forma involuntária, é assim que acontece. Em qualquer tecido do nosso organismo. Independente do estímulo, se é mecânico, se é químico ou se é elétrico. Tá bom? Então, se eu pego um peso, coloco na minha mão e puxo esse peso, o que eu estou fazendo? Mandando informação para essa fibra muscular despolarizar e atingir o potencial de entrar em ação. Então, ela atinge o potencial de entrar em ação. Se eu tiver carboidrato, proteína, gordura, ATP, se eu tiver tudo igualzinho lá dentro, tudo organizadinho dentro dela, ela contrai. Se faltar cálcio, não contrai. Se faltar sódio, não contrai. Se faltar ATP, não contrai. E assim vai. Mas eu tenho que estar com tudo equilibrado. Então não adianta só ter o estímulo. Não adianta só falar, eu quero contrair, eu quero pegar 200 quilos para fazer flexão de braço. Não adianta. Porque lá dentro eu não tenho capacidade, dentro da minha fibra, eu não tenho capacidade para que ela entre em ação. Então vai ficar faltando alguma coisa ali para que a ação possa acontecer. Tá certo, pessoal? Então tem 3 fases do potencial de ação. Ocorre essa despolarização rápida e vai repolarizando de imediato. Então vamos supor que isso aqui seja uma fibra, ó, uma fibra muscular, que é compridinha. Né? Então o que vai acontecendo com essa fibra muscular? Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, e o estímulo ele vai caminhando pela membrana da minha fibra. Então, ao mesmo tempo que despolarizou de cá, ele já vem repolarizando atrás. Aí ela volta para o repouso. Caso contrário, ela ficaria em ação. Tá? Coração é assim também. Sistema nervoso é assim também. Então, tudo acontece dessa forma. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo abrir um vídeo aqui para você ver uma ilustração disso, né? De fisiologia. Eu não sei se vai... A tela pode parar, eu volto a transmitir, tá? Espera só um minutinho. Vamos ver se eu consigo pegar um impulso nervoso aqui. Olha só um impulso nervoso correndo aqui. Ó. Tá? Então vai mostrar lá um impulso saindo do sistema nervoso e correndo o neurônio. Ó, né? Pode ser que o vídeo fique parando para você, eu não sei, tá? Eu nunca fiz essa apresentação aqui para ninguém, então me fala aí, abre o vídeo, abre o áudio aí, fala se está parando ou se está mostrando o vídeo correndo normal. Tá travando. Tá travando, né? Tá Eu vou travando, mas tentar tá fazer o passando. seguinte, então. Eu vou tentar tirar... Tá passando, né? Eu vou tentar tirar esse vídeo aqui do aplicativo, tá? Porque não tem jeito de exportar. Eu vou tentar tirar o vídeo do aplicativo, salvar ele lá no YouTube para vocês poderem assistir, então, tá bom? Porque esse é o mecanismo de contração muscular que a gente vai falar nas aulas à frente, tá? Então, beleza. Depois eu tento passar isso para vocês. Bom, vamos lá. Nossa aula. Pessoal, se meu filho entrar aqui de novo, já peço desculpas antecipadamente, tá? Mas o menino é ligado no 220. Normal, Pilhado, professor. pilhado. Não tem o que fazer nessa quarentena e tem que correr mesmo, em casa. Não tem, não. O bichinho tá indo dormir às 11 horas da noite, tá difícil, tá difícil. E aí ele acorda a irmãzinha dele o tempo todo ali. Bom, olha só um outro... Eu deixei escrito, tá? Para você. Parou a transmissão de tela. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Alguém me removeu da reunião.
Alguém removeu minha outra conexão, tá? Já vou fazer a apresentação de tela de novo aqui. Isso pode acontecer principalmente quando eu mudo de aplicativo aqui, tá? Mas já deve estar começando a mostrar para você aí. Então tá aí um texto, né, que mostra justamente essa questão do potencial de ação, isso que eu te expliquei, né? A entrada de íons, a saída de outros, para que ela possa, então, manter, né, o estímulo percorrendo todo o neurônio, ou percorrendo todo o músculo, né, ou percorrendo toda a célula, e aí depende do que está sendo avaliado, né, nesse sentido. Qual tecido está sendo avaliado, tá bom? E aqui um esqueminha, né? Então, normalmente, eu falei agora há pouco, né? Eu mostrei o desenho ali, a célula está em repouso, né? Olha só, vou voltar aqui, ó. Em repouso, a minha célula está negativa, né? Então, o que eu estou falando para você? Internamente, a minha célula é negativa. Olha aí o esqueminha. Citosol negativo. Eu tenho mais carga negativa do que positiva. Tá bom? Então, a minha célula em repouso, ela é negativa. Meu corpo ele é negativo quanto à carga elétrica iônica em repouso. Só que aí, quando eu vou para o potencial de ação, olha o que acontece com a minha célula. Ela inverte. Né? Negativo fica fora da célula e a minha célula ela atinge um potencial de ação. E esse potencial de ação ele é mais carga positiva. Tá bom? Então tem um outro esqueminha aí, ó, do potencial de ação. Internamente agora o citosol está mais positivo do que negativo. Né? Então quando você atinge o potencial de ação, você sai de uma negatividade. Deixa eu voltar aqui. Você sai de uma negatividade, que olha só a minha célula aqui, ó. A minha célula muscular ela é menos 65, o meu neurônio está aqui, ó, menos 90. Coração também, uma célula cardíaca fica mais ou menos aqui, ó, tá? O neurônio menos 90, tá em repouso. Bem aqui, ó, tá em repouso, onde está o laser aí. Você consegue ver o laser? Abre o áudio e me responde, por favor, porque eu não consigo ver. Sim. Consegue ver aí uma bolinha vermelha, né? Tá ótimo, então. Gorilas do Cerrado. Quem é você, Gorilas do Cerrado? Bota o teu nome aí. Gustavo Alves. Beleza, depois a gente vai se conhecendo aí. Bom, então aqui, pessoal, tá em repouso. Tá certo? Quando ocorre influxo de sódio, aqui, ó, número 0. INA. NA é sódio. Então, nesse ponto 0 aqui, nessa fase 0, olha só o que acontece nessa fase 0. Ó, ocorre uma despolarização rápida do meu potencial de ação. O que acontece nessa fase 0? Ocorre um influxo de sódio. Sódio é íon positivo, Na2+. Ocorre uma entrada muito grande de sódio dentro da minha célula. Então, automaticamente, o indivíduo sai. Ele sai do repouso e vai a uma carga positiva. Olha só aqui, ele vai a uma carga positiva de mais 20. Ó, mais 20. Deixa eu apagar isso aqui e fazer igual. Peraí. Mais 20. Ele saiu de menos 90 e foi para mais 20 milivolts. Milivolts. É pouquinha coisa, gente. É pouquinha coisa. Tá? Por exemplo, eu estou com a minha célula muscular menos 65 milivolts. Menos, negativo. Eu sempre dou esse exemplo. E você enfia o dedo na tomada aí. Pega um fio desencapado aí e junta as pontas para você ver. Você vai receber um estímulo elétrico. Só que não é de mais 20 milivolts. Você vai receber um estímulo elétrico de mais 220 mil milivolts. Então, esse gráfico aí é lá em cima, meu amigo.
A despolarização seria exponencial. Voluntariamente eu não consigo fazer isso. Então o que aconteceria com os meus músculos se eu encostar num fio desencapado? Contrai, meu amigo. E eu falo assim, solta, solta, solta. Mesmo eu querendo, esses músculos aqui não têm capacidade de fazer a extensão dos meus dedos para eu soltar o fio. Porque esses aqui estão recebendo uma carga elétrica muito forte, de 220 mil milivolts. Enquanto aqui, eu consigo voluntariamente mandar um estímulo só de 20, 40, 60 milivolts. É muito inferior. Tá? Aí quando chega neste ponto 1 aqui, opa, apagou o trem. Neste ponto, trem, calma aí, gente. Aqui refere-se a um breve período de repolarização. Então é um ponto em que o meu corpo vai começar a voltar para o repouso. Você está vendo que o gráfico desce? Então o gráfico subiu, aí ele começa a descer. Ele começa a querer voltar para o repouso. Só que aí ocorre um influxo de cálcio nesse momento. Nesse momento, o meu músculo para naquele ponto, ele atinge um platô. Ele não repolariza, não volta ao repouso e nem continua em ação. Ele fica estagnado. Só que é milésimos de segundo. É muito rápido esse platô. Logo, o que acontece? De novo, encostei no lugar errado aqui. Logo, o que acontece? Um influxo de potássio. Aí o potássio entra, o que vai acontecer no meu corpo? Repolarização. Você lembra da banana que o Gustavo Kirten come lá? Potássio volta e joga potássio para dentro para que o potássio possa partir para o sangue do intestino, para o sangue dele, do sangue levar para o músculo pega o potássio, joga de novo para dentro da fibra. Aí quando o potássio entra, ocorre uma repolarização, ou seja, volta para o repouso. Então vai entrando potássio, até que atinja o ponto 4, que é justamente voltar ao repouso. Então meu corpo está em repouso, aqui, ele está em repouso, aqui. Sofre um estímulo, despolariza, repolariza e volta ao repouso. Estímulo, despolariza, repolariza e volta ao repouso. Tá? Então, se isso fosse acontecendo várias e várias vezes, né, o que eu poderia pensar nesse sentido aí? Eu poderia pensar da seguinte forma. Tá? Se eu estou dessa forma aí, toda vez que o meu corpo sofre um estímulo, ele despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Despolariza, repolariza. Então ele vai fazendo isso. Tá? Sempre nessa forma. No coração, como eu tenho duas leituras, ele faz isso. Ó. Despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Né? Estou tentando fazer manualmente aqui o que eu faço no quadro com mais perfeição, mas o dedo na tela do tablet aqui, ele não me permite tanto controle, tá bom? Bom, então é isso que você tem, tá, pessoal? É desse ponto de vista que a gente está aí, tá? Então as nossas células trabalham dessa forma, tá bom? Sempre nesse sentido. Aí a gente pode partir para qualquer sistema que vai ficar fácil você entender esse aspecto, tá?